Aleluia. Que tal a gente falar para o vizinho? Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Você vai acrescentar a seguinte frase: nasceu-lhe, pois, o filho varão em você. Amém. Amém. Bem, hoje a mensagem vai ser um pouco tecnológica, tá? Espero que ninguém se distraia, mas apenas para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, uma vez que vamos trabalhar com mapas e tem a ver com essa visão de Apocalipse 12. A gente louva o Senhor que dentro dessa série de mensagens, nossa atitude para com as verdades, o Senhor está falando conosco como deve ser a nossa reação e a nossa postura diante de tanta revelação que o Senhor tem dado a nós. A cada mensagem é uma revelação, a cada mensagem é uma aplicação prática na nossa vida. E, na verdade, tudo isso tem a ver com o quê? Com o nosso futuro próximo, que é reinar com o Senhor. Quem quer reinar com o Senhor, diga amém. Você sabe, irmãos, eu e você estamos sendo preparados para reinar. Nós estamos hoje num processo de preparação. Tudo aquilo que a gente passa hoje, que a gente vivencia hoje no dia a dia, seja no nosso trabalho, na escola, vida da igreja, vida familiar, vida conjugal, nós estamos sendo preparados, estamos sendo aperfeiçoados para fazermos uma coisa inédita, que nós nunca fizemos, nem sabemos o que é isso em grandeza. Mas, irmãos, é algo muito grande que Deus está preparando para você e para mim. Eu fico muito contente, animado cada vez que eu penso nisso. Cada vez que a palavra chega dizendo que eu poderei reinar com Cristo, puxa vida, isso aí mexe com o meu interior. E vale a pena o preço que for para pagar, sabe, irmãos? Porque essa visão tem que nos governar. Jesus é o Senhor. E a Bíblia é cheia de visões, especialmente Apocalipse, ela tem muitas visões, ela tem muitas revelações. E essa visão de Apocalipse 12 tem tudo a ver com a história da humanidade. Então a gente vai ler os versículos. Esses aqui são os versículos que nós acabamos de ler. Em Apocalipse 12 tem dois grandes sinais. O primeiro sinal é esse do versículo 1 e 2, que diz: de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que acha-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse ele fala de muitos sinais, de muitas figuras, tudo em tipologia. Fala-se de dragão, fala-se de uma mulher vestida do sol, fala de águias, fala de muitas coisas que na verdade são figuras, na verdade de uma realidade que aconteceu, acontece ou está por acontecer. Então quando fala que o Senhor é o cordeiro, logicamente que não é um cordeiro animal, aquele cordeiro, né? Quando fala de dragão, não necessariamente é um dragão. São figuras, são situações onde eles expressam uma situação para nós podermos compreender. Lembre-se que João, ele teve essa visão quando estava na ilha de Patmos. Ele viu um monte de coisas. Muita coisa passou para ele, apareceu para ele e foi escrevendo. Fala-se de gafanhoto que cuspiam fogo e tudo. Se você for olhar hoje, pode ter tudo a ver com os helicópteros hoje que cospem mísseis, né? Cospem fogo. Parece gafanhoto, não parece? Helicóptero voando? Parece, não é? Então, são coisas assim que dizem respeito aos finais dos tempos. E tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Então, esse grande sinal no céu, tanto este quanto do dragão, que vamos ver no versículo seguinte, ele fala exatamente sobre mais à frente vamos mostrar isso relacionado com o mapa mundi. Mas o que tem a ver conosco isso? Essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela diz respeito à totalidade do povo de Deus ao longo das eras. A mulher é a mulher universal. O povo de Deus na Bíblia sempre foi tipificado e simbolizado por uma mulher. Você vê que Adão foi criado, Eva foi tirado
do lado de Adão, por meio de uma costela, e foi feito numa mulher, para ser a cooperadora idônea de Adão. E o que isso representa? Representa Adão, Cristo, e a mulher, Eva, a igreja. Então, a mulher representa o povo de Deus, ao longo de todas as eras, tanto do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. Vestida do sol significa que é o povo de Deus no Novo Testamento, por ser a maioria. Vejam bem que hoje o povo de Deus, comparado com o Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, regenerado, nascido de novo, é não sei quantas vezes mais em número do que o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento relacionava-se somente ao povo de Israel, que se relaciona a lua debaixo dos pés, é o povo de Deus no Antigo Testamento, mas na época da lei. E a outra parte é a coroa de 12 estrelas, que representam os patriarcas no Antigo Testamento. E ali eram números mais restritos, números menores. Os patriarcas com as suas famílias, depois veio o povo de Israel. Aí o povo de Israel veio de uma família, que foi da família de Jacó, das 12 tribos, e assim foi se multiplicando. Na época de Moisés, o povo de Israel já era 2 milhões, mais ou menos. É o número que saiu do Egito. Eles se multiplicaram muito. E ao longo das eras, foi mais ou menos essa mesma quantidade. Mas o povo de Deus, no Novo Testamento, ela é muito maior. E, logicamente, por que está relacionado com o sol? Porque Cristo é o sol da justiça. Mostrando que nós somos esses relacionados com o sol, relacionados com Cristo diretamente. Somos filhos de Deus, nascidos genuinamente. Jesus é o Senhor. E todos eles, na somatória, representam a totalidade do povo de Deus. E isso podemos ver, os irmãos podem abrir, por favor, em Gênesis capítulo 37. Ali diz respeito a José, não é? No versículo 9, quando José teve um sonho, esse sonho está relacionado com esses 3 elementos aqui: sol, lua e estrelas. Teve ainda outro sonho, e referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quem que era o povo de Deus naquela ocasião, quando José acabava de mencionar este sonho? Era a casa de Jacó. Naquele momento, era Jacó como o sol, a lua representando a mãe, e as 11 estrelas os seus irmãos, e ele como a 12ª, tá certo? Então ali todo o povo de Israel, representando o povo de Deus, estava relacionado com este versículo. Então aqui é uma simbologia do povo de Deus, representado pela mulher universal. Muito bem. Voltando então para o versículo, essa mulher achou-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso é muito importante, irmãos, nós percebemos que essa mulher universal, que é o povo de Deus, logicamente que o povo de Deus do Velho Testamento já passou, nós estamos agora vivenciando o povo de Deus no Novo Testamento. Sabe o que está produzindo essa mulher? Essa mulher, ela não está ainda na sua totalidade completa na sua função, porque ela está, na verdade, em processo de gestação. Ela está em processo de gestação. Gestando o quê? Ela está grávida de quê? Grávida de um filho varão que vai nascer, de um menino que vai nascer. E como nós lemos já no versículo que oramos e lemos, esse menino irá o quê? Reger as nações com cetro de ferro. Quando isso ocorrerá? Ocorrerá não agora, ocorrerá na era vindoura. Mostrando que essa mulher universal, o povo de Deus hoje, incluindo todos nós, estamos gerando uma parte forte dentre o povo de Deus, que são os vencedores, que vão reger as nações e vão reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Por isso que eu falei para vocês, cada um falar para o seu vizinho: nasceu-lhe, pois, o filho varão em você. Sabe por quê? Porque eu e você, todos estamos nós em processo de gestação. Você está grávido para os irmãos e você está grávida para as irmãs. Grávida de quê?
Deus está esperando que saia de nós o vencedor. Você sabia que você está em processo de gestação? Sabe por que eu e você sofremos? Por que nós sofremos tormentos para dar à luz? Por que nós passamos por tantos sofrimentos? Passamos por tantas dificuldades, pressão de cá, pressão de lá, no trabalho, na família, no serviço com os irmãos, na escola, interiormente, exteriormente. Que pressões são essas? Irmãos, nós temos que encarar e ficar claros que essas pressões são as dores de parto, são os tormentos que nós sofremos, porque Deus quer ver em nós a produção do filho varão. Deus quer fazer cada um de nós um vencedor. Você e eu precisamos olhar para isso, irmãos. Não podemos menosprezar esses momentos em que nós estamos agora sofrendo dor de parto. Eu pergunto para alguma mãe que acabou de ter bebê, por exemplo, ficamos sabendo, parabenizando o Alencar e a Iracema, acabaram de ser avós semana passada, não é isso? A Mônica acabou de ser mãe de novo, o Daniel também acabou de ser pai. Pergunto para a Mônica se naquele momento de gestação, de 9 meses, o momento das dores de parto ali, alguma vez ela amaldiçoou o dia que ela nasceu. Dizendo, por que estou sofrendo isso? O que eu fiz para ti, Deus? Não. Ela estava se alegrando, sabendo que aquilo lá ela tinha que sofrer, porque ela vai dar à luz. E esse bebê que vai nascer será a grande alegria dela e de toda a família dela. Não é? Quem está grávida aqui neste salão agora? Levante a mão. Gote, fica de pé, Gote. Amém. Você está alegre por estar grávida? Muito. E o marido? Mas só que você não está sofrendo, né? Tanto ainda. Ela que sofre mais. Mas veja bem, esse sofrimento, irmã, 9 meses, você carregando esse tormento, vamos colocar assim, essa dificuldade, não dorme direito, a posição, dorme de cá, não dá certo, vira para cá, não dói, dói aqui, dói as costas e tal, não tem muita coisa assim. Mas, só de você pensar, puxa vida, vai nascer o meu filho, vai nascer o nosso filho. Essa alegria vale a pena qualquer sofrimento, né? Qualquer dor. Por quê? O que vai vir vai ser a alegria, vai ser a continuação da vida de vocês, não é? Vai ser a expressão do que vocês são, né? O que você quer falar assim? Quer falar alguma coisa? Amém. Não é? Isso. Por quê? Porque a meta é mais importante do que a tribulação agora. Em Coríntios, vamos abrir 2 Coríntios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 16 até o 18. Vamos ler juntos? Todo mundo com a Bíblia aberta. 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fala para o seu vizinho, por isso não desanimamos. Amém. Por isso não desanimamos. Irmãos, nós temos que aprender a erguer nossos olhos todos os dias e olhar, Senhor, o filho varão está para nascer em mim. Eu não desanimo. Não vou desanimar. É a dor de parto. É o tormento que estou passando, mas é a dor de parto, porque estou em gestação. Vamos abrir em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 19.
Amém? Vamos ler juntos. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos ler de novo? Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aleluia. Fala para o seu vizinho, até ser Cristo formado em ti. Amém. 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 São dores de parto. Mas Cristo está sendo formado em nós. O filho varão está sendo formado em nós. Por isso, irmãos, nós não podemos desanimar. Você tem que falar para o seu vizinho sempre, para o irmão que está ao seu lado, no seu dia a dia, para a sua esposa, não desanima. Não desanima. O filho varão está chegando. Está sendo formado em mim. Está sendo formado em ti. E aí, só que é o seguinte, o que acontece? Acontece que existe um dragão. Aqui, vou passar para cá de baixo, depois a gente é em cima. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Certo? Em frente da mulher. Não olha tão longe, ser mulher universal, o povo de Deus. Todo dia, quando você acorda, tem um dragão na sua frente. Eu quero comer esse filho varão que vai nascer. Você pensa que do Elias vai sair algum vencedor? Vai nada, eu vou comer esse filho varão que nasça. Mas não vai não, você vai ver ser vencedor. Mas é isso que acontece, irmãos. Todos os dias, o inimigo está ali em frente de você. Pronto, porque você está para dar luz. E está lá olhando, querendo comer a parte forte. Qual que é a parte forte? O que é a parte forte? O filho varão é a parte forte. A parte forte significa, é a parte espiritual. Quando você está no espírito, você está na parte forte. Amém? Agora, esse sinal aqui, outro sinal, é o dragão. O dragão, quem que é o dragão? Nós sabemos já, né? Sabe que a gente sabe que é o dragão, o diabo e tudo. Mas vamos agora para os versículos, para a gente poder marcar isso, tá? Dragão. Isaías 27:1 diz: naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa. Então o dragão é a própria serpente. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Gênesis 3:1. Aqui, ó, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Então a serpente virou um dragão. O dragão, o grande dragão, é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem são os anjos? É a terça parte das estrelas do céu, que a gente vê nesse versículo anterior aqui. Aqui, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Diz respeito exatamente aos anjos, os anjos caídos, que seguiram Satanás na rebelião. Então o grande dragão é diabo, Satanás, é a antiga serpente. E por que ele virou de uma serpente e virou dragão? Como que virou de uma serpente, virou um dragão? Grande vermelho. Por que grande vermelho? Gênesis 3:14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse pó não é o pó da terra, não é o pó que a gente respira todo dia quando passa na rua. Quem que é o pó? O homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. No suor, Gênesis 3:19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, nós somos pó.
Se ele vai comer pó todos os dias da sua vida, significa que o alimento dele somos nós. Não é? O alimento de Satanás e da serpente somos nós. E quem que é Satanás? João 8,44, Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele foi homicida, significando que ele derramou muito sangue. Ao longo desses 6.000 anos, ele derramou muito sangue. E foi bebendo desse sangue, comendo deste pó. Tanto do pó, do sangue ou da carne. E hoje, espiritualmente falando, a carne é exatamente esse pó. A nossa carne, quando estou na carne, quando estou na minha carne, vivendo fora do Espírito, eu estou vivendo no pó. E ao viver no pó, eu estou sendo alimento para Satanás. Nós passamos a ser o alimento para o diabo, estamos engordando o dragão. Está ficando mais gordo, mais vermelho. Não é? Daí, como nós falamos, a fim de devorar o filho quando nascesse. Em 1 Pedro 5,8 diz que nós devemos ser o quê? Vamos ler juntos? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Fala para o seu vizinho, resistir-lhe firmes na fé. Amém. Como eu disse, irmãos, todo dia pela manhã, o dragão se deteve diante da mulher. Como não chegou ainda o momento do seu julgamento, não chegou ainda a peleja de Miguel e seus anjos contra ele, ele está agora diante da mulher. Ele está diante da igreja. Ele está diante do seu dia a dia, do meu dia a dia. Está diante ali da nossa cama, do nosso trabalho. Ele está olhando, está querendo saber se você vive na carne ou se você vive no espírito. Se você vive na carne, o leão vai estar prontinho para devorar a carne. Leão não come... Leão não é vegetariano, né? Leão é carnívoro. E quanto mais carne, mais gostoso é. Então, por um lado, ele é um dragão que come pó, bebe do sangue das pessoas. Por outro lado, ele também é um leão procurando alguém para devorar. Irmãos, isso aí são versículos. Nós acabamos de ler versículos. Ele quer devorar você e eu. Todo dia. Eu estou na carne, brigo com minha esposa, brigo com meus filhos, não consigo servir com os irmãos, estou na carne. Eu sou alimento para o dragão. Está comendo pó. Estamos engordando o dragãozinho. Que virou grande, né? Vermelho. Por isso que Gálatas 5:16, 17 diz, vamos ler juntos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aleluia. Quando eu estou andando no Espírito, quando eu invoco o nome do Senhor, quando eu toco na presença do Senhor, estou andando no Espírito, eu estou fora da esfera do pó. Eu estou fora da esfera da carne. Então, eu não sou alimento para o inimigo. Em outras palavras, ele não está devorando nenhuma parte de mim e o filho varão está sendo formado. Às vezes, irmãos, nós... não digo adiamos, mas nós atrasamos a formação da parte vencedora em nós, porque a gente alimenta demais o diabo. Eu não estou falando isso para brincar, estou falando sério, irmãos. A gente alimenta demais Satanás. Alimenta com nossa carne, nossas concupiscências, nossa falta de busca do Senhor, nossa indiferença espiritual. Tudo isso é pó. E ele se esbalda no pó. Eu gosto de comer aquilo. E a parte vencedora está lá parada. Não está sendo produzida. Mas toda vez que eu vivo no Espírito, invoco o Senhor, o que acontece? Estou acelerando a formação do filho varão em mim. Amém. E logicamente o inimigo, ele quer devorar isso. Ele quer impedir isso, ele quer atrasar isso.
Por isso, irmãos, nós não podemos dar essa chance para o inimigo. Nós temos que vencê-lo todos os dias. Temos que andar no Espírito. Versículo 16 não está aqui, versículo 25 não está aqui, fala: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Isso é lógico, se eu estou no Espírito, não vou satisfazer a concupiscência da carne. Romanos 8, 5, 6 diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aleluia. Quando eu estou na carne, o resultado é morte. Morte significa voltei para o pó. Voltei para o pó, virei comida. Mas se eu estou no Espírito, estou na vida, estou na paz. Não é? E aí, nós, uma vez que estamos na vida e na paz, estamos fazendo o quê? Estamos produzindo em nós o filho varão. Estamos produzindo em nós a parte vencedora. E nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que o Senhor quer em nós, irmãos? O Senhor quer que todos nós que estamos sentados aqui hoje, nós possamos reger as nações com cetro de ferro naquele dia. Estamos sendo formados hoje. Puxa, todo dia estou recebendo aqui no celular, WhatsApp, Telegram, de tantos irmãos servindo em tantos lugares do mundo. E vendo, puxa, como o Senhor está avançando. Mostrando que o filho varão não está sendo produzido só na minha vida, só na minha esposa, só nos meus filhos, na igreja em Brasília. O Senhor está produzindo o filho varão em toda a terra. Nós estamos apressando a volta do Senhor. O que nós estamos vendo nessa visão diz respeito à volta do Senhor. Diz respeito a apressar o retorno do Senhor. Eu e você, nós queremos ser protagonistas neste retorno. Eu não quero ser assistente. Eu não quero ser um espectador. Eu quero ser um protagonista. Quem quer ser protagonista aqui? Quem quer fazer parte, dizer assim, eu fiz parte em apressar a volta do Senhor. Eu fiz a minha parte. Uma parte do filho varão saiu de mim. Nós constituímos o filho varão universal, mas algo saiu de mim. Eu estou ali junto. Sou vencedor com os demais irmãos. Mas nós temos que encarar a nossa gravidez com seriedade. Eu digo o seguinte, quando a gente tem uma meta, nós temos que mudar nosso estilo de vida. Eu dou esse testemunho sempre, né? Devido ao fato que aconteceu comigo, eu tive que mudar meu estilo de vida. Hoje à tarde, chegamos um pouco tarde, saímos com a família, chegamos tarde e fomos descansar. Não caminhei ontem, não tinha caminhado hoje. Falou, tem que caminhar, eu tenho que caminhar. Ah, deixa para amanhã. Ainda bem que tem minha esposa, louvado seja o Senhor. Não, Senhor, vamos caminhar, nem que seja 30 minutos. Mas a cama estava tão boa, né? Aquele cochilo da tarde. Ah, puxa vida. Tá bom, 20 minutos na cama. Aí 20 minutos, estende um pouquinho mais, meia hora. Puxa, tem reunião, não podemos. Vamos caminhar. Vamos lá, vamos levantar, põe calção, põe tênis. Vamos caminhar. Tem que mudar estilo de vida. Por quê? Porque eu quero viver. Não é? Eu quero viver. Eu quero viver, esperar o Senhor vivo. Que o Senhor volte, me encontre ainda vivo. Tudo bem, se eu dormir e me tornar um filho varão que já dormiu, também, Jesus é o Senhor. Mas eu quero me encontrar com o Senhor vivo. Essa é a minha oração. Então, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Tenho que mudar o que eu como. Né? Tenho que mudar, eu tenho que fazer exercício. Tenho que descansar direito, tenho que tomar os meus remédios todos bonitinho. Tem que entrar num ritmo, tem que entrar numa educação. A mãe que está grávida, a mesma coisa, não é, Gotti? Você tem que mudar todo o seu estilo de vida, já não pode fazer talvez as tripulias que você fazia. Tem que cortar certas comidas, tem que mudar seu hábito. Porque você tem uma meta para alcançar. Irmãos, nossa meta é reger com o Senhor todas as nações. Pelo menos essa é a minha meta. Não sei se é a sua. A sua é também? De quem é, levante a mão. Amém, aleluia. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui é uma grande revelação. Antes que comece a grande tribulação, a gente vai ver daqui a pouco aqui,
esse filho aqui foi arrebatado para Deus. Significa que este filho varão não verá a grande tribulação. Quantos anos são a grande tribulação? Vamos falar juntos? Quantos? Quantos dias? Vamos falar juntos? 1260 dias. Quantos meses? Vamos falar juntos? 42 meses. Então, são 3 anos e meio ou 42 meses. Está aqui, né? Vocês estão pulando. Tá bom. Então, são 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Em Daniel fala, um tempo, tempos e metade de um tempo. Que na verdade nada mais é que um tempo, um ano, tempo são 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Então 3 anos e meio, tá? E o filho varão é a parte mais forte do povo de Deus. Aleluia! Quem quer produzir a parte mais forte do povo de Deus? Vai sair de você. Fala para o seu vizinho, vai sair de você. Aleluia! Deixa eu ler aqui um testemunho que eu recebi dos irmãos que estão em Miami, participando da Expolit. Expolit é a maior exposição de literatura cristã do mundo, que ocorre, acho que bianualmente, em Miami. E nós participamos agora pela segunda vez. E dessa vez agora participamos com um stand bem grande do Bucafé. E também do CEAP. E estamos sendo entrevistados, o irmão Roberto Grande, o irmão Júlio Santos da Colômbia, o irmão Soares, mas outros irmãos estão sendo entrevistados todos os dias por todas as rádios que estão presentes lá, inclusive as rádios europeias. Hoje acabou de ser entrevistado, a rádio alemã entrevistou os irmãos. E assim, está espalhando demais. E o presidente da CLC Internacional, que é Centro de Literatura Cristã, uma das maiores editoras de livros cristãos do mundo, foi abordado por uma comportora nossa ali no evento. E ele veio felicitar o nosso trabalho. Ele falou a seguinte frase: essa comportora tem um fogo missionário que é impressionante. Essa ferramenta, a comportagem, mais importante de toda a reforma, foi o início da reforma, mas nós perdemos isto. No entanto, vocês recuperaram essa grandiosa ferramenta. Ele, presidente da CLC Internacional, tá? Falando isso. Comportagem, algo extraordinário, algo grandioso. Desse jeito, vocês vão encher os Estados Unidos. As livrarias hoje são pontos mortos. As livrarias cristãs são pontos mortos, ou seja, não fazem diferença. Mas a comportagem está fazendo a diferença. O Bucafé está fazendo a diferença, entendeu? Porque o Bucafé não é uma livraria apenas, é um lugar com comportagem, alcançando as pessoas. Olha só o que ele falou. Mais um pouco, e essa comportora me converte. É impressionante, ele falou. Isso mostra, irmãos, que não estamos no caminho certo. Mostra que nós estamos produzindo de fato o filho varão. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então são 3 anos e meio, né? A mulher, o filho varão, vai ser arrebatado até o seu trono. A parte forte vai embora. E vai juntar-se com Miguel lá em cima. E juntamente com Miguel e seus anjos, que são os vencedores, vão descer e vão derrubar Satanás lá de cima. Daí vai começar a grande tribulação. E a mulher, como a parte mais fraca, é a parte que não conseguiu ser vencedora. Porque infelizmente, irmão, nós temos que falar. Uma boa parte dos filhos de Deus vão permanecer durante a grande tribulação. Não conseguiu produzir o filho varão dela. O filho varão talvez foi abortado durante o processo. Né?
não conseguiu ser vencedor. Então, aqui, essa peleja no céu, veja bem que a peleja no céu começa só depois que o filho varão é arrebatado. Por quê? Porque Miguel agora recebe força, com os seus anjos, que são os vencedores, pelejam contra o dragão, pelejaram também o dragão e os seus anjos, todavia o dragão e o anjo não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito bem. Foi atirado para a terra e começa a perseguir a mulher. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da perseguição da mulher. Começa a perseguir a mulher, mas a mulher já foi levada para o seu lugar. Tá? Daí, existe nos versículos, tem um versículo, vamos abrir em Apocalipse de novo. Tem um versículo que não está aqui no quadro, na apresentação. Vamos ler juntos, irmãos. Esse versículo é muito importante, o versículo 10. Vamos ler juntos? Capítulo 12, versículo 10. Vamos ler juntos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nós temos que conhecer a estratégia de Satanás. Satanás, ele tem uma estratégia para desanimar você e eu. A estratégia, sabe qual é? É nos acusar. Irmãos, todos nós somos cheios de pontos para sermos acusados pelo diabo. Concorda ou não? Nós temos vários pontos. Nós temos muitos pontos obscuros que só você conhece. Só eu conheço os meus. Nem a minha esposa conhece. Ela tem pontos obscuros que eu também não conheço. Vocês todos têm pontos obscuros que só vocês conhecem. Concordam ou não? Esses pontos obscuros, muitas vezes tornam-se pontos onde Satanás pode nos acusar. Ele nos acusa quando nós pecamos. Ele nos acusa quando nós vivemos na nossa vida da alma. Ele está ali para nos acusar de dia e de noite. Jó é um testemunho claro. Nós conhecemos a história de Jó. O Senhor pega e pergunta para Satanás: conheces o meu servo Jó, íntegro, que se aparta do mal, não é? Um homem íntegro que se aparta do mal. E Satanás falou assim: sim, lógico, você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nos seus bens para ver se ele não te amaldiçoa. Aí então nós conhecemos a história. Jó foi tocado 3 vezes, no final foi tocado no seu corpo, e Jó não amaldiçoou, mas depois Deus expôs o que tinha no coração de Jó, na sua vida da alma. Mas Satanás estava ali, andando, passeando entre os filhos de Deus, no sentido dele ser uma criatura de Deus, sempre procurando acusar. Então todo dia está passando ali, olha você, isso, ó Deus, olha o Alencar, olha o Leandro, né? Olha o Salomão, olha o Eliseu, são esses teus servos, é? Sim, nós temos muitos pontos que o inimigo nos acusa. Mas, aleluia, irmãos, que antes do Senhor Jesus morrer por nós, nós não tínhamos como fugir dessas acusações. Mas louvado seja o Senhor que o Senhor morreu por nós. Nos deu uma arma maravilhosa. Que na verdade nos deu 3 armas que nós podemos vencer as acusações do diabo. Que estão aqui, versículo 12. Vamos ler juntos? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui no caso a vida, essa palavra vida é psique, que é a vida da alma. Tá? Então são 3 armas que nós temos todos os dias para vencer as acusações do diabo. Satanás vai vir nos acusar, dizendo: você está com as vestes sujas. Você é sujo, você é pecador. Você não viu o que você acabou de fazer? Está certo,
nós somos ainda pecadores. Nós temos natureza do pecado que nos leva a pecar. Nós não estamos eximidos dessa porção de pecar. Porque em nós existe uma árvore que peca. A natureza pecaminosa está em nós. Mas aleluia que o Senhor também nos deu a arma, tanto para tratar com a raiz da natureza pecaminosa, como também nos deu a arma para tratarmos com os frutos da natureza pecaminosa. Os frutos da natureza pecaminosa nós tratamos com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Os pecados no geral, os pecados no plural. Você e eu pecamos, nós ainda às vezes mentimos, nós ainda às vezes enganamos, às vezes temos pensamentos ruins, às vezes nós falamos coisas que não devemos, mas aleluia, nós podemos nos arrepender e aplicar o sangue de Cristo. Irmãos, não pode um cristão viver sem o sangue. Você e eu temos que aplicar o sangue todos os dias, todo momento, a toda hora, aplicar o sangue de Cristo. Não deixe de te acusar. Satanás, ele quer exatamente nos espezinhar, quer nos esmagar, quer nos colocar para baixo. Não deixe ele fazer isso. Você pode falar, o que você está me acusando é verdade, eu sou assim, mas eu me arrependi diante do Senhor, eu já confessei meus pecados, eu tenho o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. Você tem que rebater Satanás. Não deixe ele te pisar, não deixe ele te espezinhar. Mas você tem que aplicar a arma. A arma é o sangue de Cristo. Você tem que confessar. Se você não confessa, você não se arrepende, aí estamos à mercê dele sim. Mas se você confessa e se arrepende, você o vence com esta arma do sangue do Cordeiro. Outra arma que a gente vence, Satanás, é a palavra do testemunho que nós damos. Palavra do testemunho. Não é apenas palavra, é o testemunho. Quando a gente vive a vida de Deus em nós, quando a gente vive a presença do Senhor, nós estamos todo o tempo no Espírito, invocando o nome do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, vivendo a parte forte. Nós estamos então dando um testemunho. Testemunho significa nosso viver, são as nossas vestes, é o nosso dia a dia. As pessoas olhando para nós, nossos vizinhos, no nosso trabalho. Quando o Salmo 1 diz assim, não vos assenteis na roda dos escarnecedores, né? Nem, como é que é? Nem, quem podia ler para mim? Salmo 1, né? Não, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem andar no conselho dos ímpios, e nem se deter no caminho dos pecadores. O que significa isso? Significa exatamente estarmos no meio do que as pessoas são. Não temos que fugir daquele ambiente. Talvez você não esteja ali, envolvida em nada, mas você está presente ali. Hoje eu ganhei uma luz muito forte. Ouvindo o jornal, eu vi lá que um torcedor do Sport Recife foi morto com um vaso sanitário que atingiu a cabeça dele. Ontem teve um jogo entre lá Santa Cruz e Paraná, lá no Nordeste. E aí ele não era o torcedor de nenhum dos dois, mas ele estava torcendo contra o Santa Cruz, porque ele era do esporte. E ele era um bom menino, dizem a família, um bom menino, e sempre ali no meio da torcida. Mas o pessoal do Santa Cruz ficou bravo que ele não ganhou. Foram no banheiro feminino, arrancaram 2 vasos sanitários. E chegaram ali e jogaram os vasos para baixo da arquibancada. E nessa bateu o vaso direto na cabeça, o menino morreu na hora. Pá! E os pais falaram, não, mas ele nunca foi de arruaça, nunca fez briga, ele até se apartou da briga. Mas o problema é que ele estava no meio do povo. Aquilo me trouxe uma luz muito grande. Eu posso não estar envolvido nas coisas, mas eu posso ser atingido. Os irmãos concordam comigo? Porque eu estou lá, eu estou perto, eu estou no meio. Então, irmãos, nós precisamos de dar um testemunho. Nós precisamos nos firmar no testemunho que nós somos, para que o Senhor possa também nos dar força, que pelo testemunho que nós damos, nós vamos vencer o inimigo. A boa reputação, o bom testemunho, o que nós falamos, como nós vivemos,
da maneira como nós pagamos as contas. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não vou naquela igreja, aquela igreja aquele lá, aquele trambiqueiro ali que não paga as contas, fica devendo para o mundo inteiro. E às vezes nós podemos até falar uma boa palavra, mas esse testemunho já acabou conosco, não é? O inimigo usou isso aí. Coisas assim. São coisas que nós temos que vigiar o nosso viver, irmãos. E o que faz com que nós possamos, de fato, receber essa luz no nosso viver diário? É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor pelas reuniões da igreja. Louvado seja o Senhor pela literatura. Louvado seja o Senhor pelas comunhões, pelas conferências. Ou seja, a palavra de Deus chega até nós é para nos iluminar. Para que nós possamos viver cada vez mais, dando um testemunho. Veja bem, a palavra do testemunho que deram. Não foi que falaram. Podemos falar até bonito. Mas Deus quer ver o testemunho que nós damos. E o outro item, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso tem tudo a ver com negar-se a si mesmo. Na hora que você nega o seu eu, você está negando a origem de todas as coisas. A origem do pecado, a origem onde Satanás pode se manifestar, a origem onde o inimigo pode nos usar para dizer, Senhor, tenha compaixão de ti, que isso não te aconteça. Né? Aquela parte até boa, tentando agradar o Senhor, tentando satisfazer o Senhor, mas que vem lá das portas do inferno. Então, quando nós não amamos a nossa própria vida, da alma, nós negamos a nós mesmos, nós tomamos o sangue diariamente, e nós vivemos um viver de testemunho, dando não somente um testemunho, falando testemunho, mas vivendo esse testemunho, louvado seja o Senhor, nós iremos vencer Satanás. E ele não nos acusará. Então, irmãos, isso aí você e eu temos que aplicar todos os dias. Vamos falar juntos? O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e não amar a própria vida, que é negar a vida da alma. Amém? São as 3 armas. Jesus é o Senhor. Por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí vem o inimigo, sem dúvida, não conseguiu comer a parte do filho varão em nós, vai perseguir a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, preste bem atenção, ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, conforme Daniel 7, 25 e 12, 7, um tempo é 1 ano, tempos 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, né? Que é exatamente essa fórmula aqui. E fora da vista da serpente. O que significa isso? Enquanto que o filho varão foi arrebatado, não vai viver a grande tribulação no sofrimento, pelo contrário, ele vai assistir e vai provocar a grande tribulação, vindo com Miguel e seus anjos, né? Miguel e os seus anjos são os vencedores, virá para executar aquilo. O filho varão, que é a parte vencedora, ficará nos ares com o Senhor, na assim chamada parousia, na presença do Senhor, parousia invisível, nos ares, nas nuvens. E a grande tribulação vai começar, tá? O objetivo aqui não é falar da grande tribulação, mas já que tem a ver, só para os irmãos entenderem. A mulher que ficou, ela vai passar pelos 3 anos e meio da grande tribulação. Só que, atenção, fora da vista da serpente. Em outras palavras, ela vai ser sustentada durante 3 anos e meio. Não vai faltar nada a ela. Em outras palavras, ela não vai sofrer o prejuízo direto da grande tribulação. Porque a grande tribulação não ocorrerá em todo o mundo globalizado como nós vemos hoje. O mundo vai sofrer consequências da grande tribulação, respingos. Mas o foco principal, o centro do fogo vai ser a Europa. Vai ser a cabeça do dragão, que vamos ver no mapa. Ali onde são as 10 nações, representadas 10 nações, a União Europeia ali tudinho, todo aquele mar Mediterrâneo, aquela volta, ali será o grande caldeirão das coisas acontecendo.
E haverá respingo, sim, em toda a terra. Consequências indiretas vai haver, mas diretamente não vai haver no deserto, porque ela será sustentada por 3 anos e meio. O Senhor aguardará. Amém? Entenderam, irmãos? Porque quando fala que a terra vai sofrer, a terra refere-se à terra daquela época, quando foi dada aquela visão. Exatamente naquela parte ali do mar Mediterrâneo. A gente vai ver isso agora no mapa. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado em sua boca. Isso aqui, quando a gente lê, o que tem a ver, né? Puxa, vai jogar um rio, água como um rio, daí vai tentar afogá-la, não consegue porque a terra abre uma boca, engole a água, e assim ela não se afoga. Parece assim uma história meio sem pé, sem cabeça, mas é interessante. Quando nós olharmos para o mapa mundi, a gente vai entender que isso tem a ver, tá certo? Esse aqui é o mapa mundi, aqui é o mapa mundi, os continentes, América do Norte, América do Sul, África, Europa aqui, Europa Ocidental, Europa Oriental, a Rússia, a China, Índia, aí vem aqui os outros países, né, tal, Austrália. Então, se você olhar aqui, parece, não sei, quem já viu já sabe, né? Mas vamos ver, olha. Os 2 grandes sinais. A mulher, foi dada 2 grandes asas de águia para ela, e o dragão vermelho. Tá? Então, esse aqui é o contorno dos continentes. Né? Aqui, a águia, já em posição de pouso. O dragão aqui, de boca aberta, grande, vermelho. Aqui a África tem um contorno como se fosse um bebê, em posição de fetal. Exatamente assim, né? Nessa condição. Já está formado, mas está crescendo. E aqui, América do Sul. Aqui, alguns dizem podem ter um formato de uma cacho de uva. Alguns dizem que tem um formato de um leão, deitado, pronto para dar um pulo. Não sei. Tá? Muito bem. Mas, interessante essa colocação aqui. A águia e o dragão. E o filho varão. Então aqui. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar. Então aqui vemos a águia voando e pousando onde? Na América do Sul, que é o deserto. Ó, ao deserto, ao seu lugar. Certo? Então aqui é uma águia em posição de pouso, indo para o deserto, que é a América do Sul. Irmãos, podem falar mal do Brasil, podem falar mal da América do Sul, é país de terceiro mundo mesmo, é um continente atrasado, mas o deserto é aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos rodado, né, por vários países da Europa e também pela África. Sabe quais são as grandes missões hoje que estão contagiando a terra toda? Estados Unidos, tal. Exatamente os latino-americanos. Brasil, colombianos, chilenos, venezuelanos, peruanos. A América do Sul está trazendo novamente o avivamento cristão nesses continentes. Você vai na Europa, só vê latino-americano lá. Mas igrejas são grupos cristãos fortes, levando o suíço a se converter, levando o alemão a se converter. Eu vou dar um testemunho interessante, né? Os irmãos perdoem se eu vou estourar um pouquinho o tempo. Posso, Eliseu? Eliseu me deu 40 minutos só, já deu 45 minutos já. Perdão, viu? O irmão Alexandre Kemmer, da Alemanha, estavam tendo muita dificuldade de ganhar pessoas lá, né? Pessoas alemãs e tudo.
e muito difícil, o povo alemão muito arrogante, muito orgulhoso, até algum deles falando assim, quem vocês acham que vocês são? Quem trouxe toda a revelação da Bíblia? Temos 300 anos, 400 anos de doutrinas. Fomos nós, os alemães. Né? Mas, infelizmente, numa situação morta, né? Espiritual. Daí, os irmãos ali lutando, pregando o evangelho. Graças ao Senhor, pelos comportores que têm visitado esses países, as portas estão se abrindo, uma igreja atrás da outra, um grupo cristão atrás do outro, e estão se abrindo, comprando literatura, estão invocando o nome do Senhor. E aí chegou uma missionária alemã, que estava trabalhando na na Turquia. E aí chegou um iraniano, missionário iraniano, chegou lá na Turquia, na reunião que ela estava cuidando, daquele grupo de turcos cristãos, chegou e disse assim para a missionária alemã, olha só, falou assim, quando você voltar para a Alemanha, você vai se encontrar com um grupo de brasileiros. E esse grupo de brasileiros vai te dar a direção para onde você deve ir. E, por favor, faça tudo o que eles falarem para você. O iraniano. Daí ela, brasileiro, o que tem a ver e tal? Quando ela volta, chega na reunião de grupo familiar, na reunião de casa ali, que estão praticando ali. E quando ela chega exatamente no grupo onde o Alexandre está presente. E lá tinha alguns cristãos alemães que não estão dando muita bola para os irmãos do Brasil. Quando essa missionária falou o que ela viu, o que ela experimentou, o que ela ouviu, todo mundo ficou de boca aberta. E aí o irmão Alexandre falou assim, agora estou entendendo porque Deus me colocou aqui. Foi uma palavra de consolo para o irmão, porque estava desanimado. E o Senhor falou para ele, exatamente esse grupo de brasileiros que vocês estão aqui, vai trazer diferença para todos esses alemães aqui. E olha só, agora na Expolit, ontem, os irmãos estavam visitando os estandes, e aí encontram um pastor alemão, né, da Alemanha, que está com uma estande lá, e quando apresenta um projeto Bucafé, ICEAP, ele fala, eu ouvi já do Bucafé, lá no evento que houve na Alemanha, onde apresentaram para mim um vídeo. Vocês também estão aqui, está aqui meu endereço, quero que os irmãos me visitem. E as portas se abriram, estão se abrindo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, realmente, irmãos, cada vez mais se comprova que o deserto é a América do Sul. Nós estamos dando muito refrigério para as pessoas. E as pessoas terão a América do Sul, né? Graças ao Senhor que as igrejas da América do Sul estão espalhadas em todo lugar, o testemunho está forte, Deus vai poder avançar muito aqui. Daí outra visão, viu-se também outro sinal do céu, um dragão grande vermelho, com 7 cabeças de 10 chifres, isso aqui diz respeito ao anticristo, né? À besta, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de ele devorar o filho quando nascesse. Tá? Então, isso aqui é um quadro do dragão e do filho varão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui não está muito claro não, mas aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Tá? Aqui é a Palestina. Aqui eu vou passar mais um aqui. Aqui, ó. Aqui é a Palestina. Aqui é a Palestina, certo? Onde está Israel hoje. Se você considerar que a mulher, naquela ocasião, representa exatamente o povo de Israel, porque aí começou já a grande tribulação, o grande dragão arroja água para tentar exatamente afogar, certo? Vamos colocar afogar Israel ali. Mas aí, o que acontece? A terra abre a boca, isso aqui é Israel, a terra abre a boca, que é o Estreito de Gibraltar,
para que essa água toda que iria afogar ali vai sair para o oceano. Talvez você vai ver, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver. Tudo bem, de qualquer maneira, aqueles versículos se explicam bem com essa colocação aqui. Vocês entenderam ou não? Tá? A mulher representada pelo povo de Israel aqui, nesse lugar, jorrando muitas águas, que seria exatamente o mar Mediterrâneo, mas aí a terra abre uma boca para poder exatamente a água sair, e aí então a água ela flui para lá e não afoga a mulher, entendeu? Isso aí, mais ou menos essa relação aqui dessa visão, tá bom? Então aqui já eu peguei também na internet, um pouco mais, um desenho um pouquinho melhor, né? Da águia, aqui a América do Sul como uma uva, aqui o menino aqui, ó, não está muito claro, mas dá para ver, o dragão aqui, tá? Então, essa é a visão de Apocalipse 12 relacionado com o mapa mundi. Ou melhor, o mapa mundi relacionado com a visão de Apocalipse 12. E o filho varão, para terminar, ele tem a ver também com a formação dos vencedores na África. E essa visão, ela foi compartilhada no ano 99. Quem estava lá na festa de Siló, 99, quando se falou daquela visão, lembra? Pouca gente. Naquele encargo foi quando então alguns irmãos tomaram o encargo para poder ir para a África. E começar a obra ali na África para poder desenvolver o evangelho do reino. Lembrem-se, irmãos, que o evangelho da graça é amplamente pregada na África. Mas o evangelho do reino é praticamente virgem, ou era virgem. Graças a Deus, hoje, o evangelho na África, o evangelho do reino já está alcançando mais de 25 países. Jesus é o Senhor. Hoje ontem recebi dessa vez quando estive agora na Alemanha, encontrei-me com um irmão que veio à conferência, trazido pelo irmão Felipe, que mora em Genebra. Ele conheceu esse irmão, que é marroquino, ele era muçulmano, se converteu, e aí ele participou da conferência no Brasil aqui uma vez, tomou o encargo pela tradução, já traduziu o primeiro livret para o árabe chamado Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Já vamos publicar esse livret. E ontem recebi um e-mail do irmão Felipe, que ele já está em contato com pessoas lá no Líbano, cristãos, que estão muito interessados sobre o evangelho do reino, quer que ele vá lá para poder compartilhar com eles sobre o evangelho do reino e levar essa literatura sobre o nome do Senhor. Ele também já tem contatos no Egito, para poder abrir as portas lá no Egito. Países muçulmanos que nós não tínhamos nenhuma previsão de entrar. Mas como nós falamos, nós não vamos abrir campo nenhum. Na hora que Deus abrir o campo, nós estamos preparados para ir. Se nós não formos, Deus vai preparar irmãos como esses. Como o irmão, acho que o nome dele é Achaf, se não me engano. Prepara irmãos como ele, que fala o árabe, tem um encargo, conhece pessoas, já tem amigos. E o que mais me alegrou é que o pouco que ele falou do Bucafé para esses irmãos do Líbano, os irmãos do Líbano falam assim: aqui o melhor lugar para pregar o evangelho seria o Bucafé. Porque como não pode pregar abertamente, quem entrar aqui dentro vai poder ouvir a palavra tomando um café. Então vamos orar, irmãos, por um possível Bucafé no Líbano. Parece meio fora de realidade. Mas, irmãos, tem tanta coisa acontecendo que era fora de realidade, que Deus está tornando concreto, que nós temos que crer e entregar na mão do Senhor. Amém? O evangelho do reino é para alcançar toda a terra. Jesus é o Senhor. Então, com isso, nós tomamos encargo de ganhar a África. Estamos agora avançando mais. Graças ao Senhor, na semana que vem eu estarei indo para o Camarões, e já estará sendo inaugurado nessa minha ida o primeiro Bucafé em Camarões. Aleluia! Não vai ter camarões, mas vai ter um monte de livros. Bastante livros. E outra coisa, o irmão Gabriel acabou de voltar, né, da Irlanda. Fica de pé, Gabriel. Os irmãos conhecem o Gabriel, né? Aleluia. Hoje acabei de receber um WhatsApp também dos irmãos da Irlanda. Hoje estavam na rua pregando evangelho com um megafone, lá na principal rua de Dublin, na avenida de Dublin, pregando evangelho do reino, fazendo comportagem.
E orem, irmãos, orem. Inclusive, eu queria até mesmo amanhã nós fazermos uma oferta especial. Nós precisamos alugar urgentemente uma casa maior para os irmãos de Dublin, para que lá já comece o bucafé caseiro. Porque eles têm tanta gente, mas tanta gente que querem ir ter comunhão com eles, que não tem lugar para receber. Nós não podemos ainda ter um bucafé, mas podemos ter um bucafé caseiro. Na casa dos irmãos, uma casa maior. Hoje eles moram tudo apertadinho, num apartamentinho. Nós achamos já uma casa, vamos orar para que essa casa possa ser alugada. E aí na sala dessa casa eles possam fazer o bucafé caseiro, convidar as pessoas para vir. E assim o Evangelho do Reino também alcançar o chifre do dragão, né? Você sabe que Irlanda é o chifre, não é isso? É ou não é? Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Aqui é Irlanda, não é isso? Aqui em cima? É Inglaterra, não, Irlanda está aqui? Então tudo bem, tudo isso aqui faz parte do chifre, ó, tá? Inglaterra já tem o bucafé, aleluia. Já tem um. Já tem um. E está por abrir o segundo no interior. Um pastor ficou tão animado com o encargo que vamos lá agora, final do mês, para visitar também em Scarabu. Scarabu é uma cidade 300 quilômetros ao norte de Londres. Também estão querendo abrir um bucafé. E aqui na Irlanda também. Vamos então orar para que a gente possa quebrar o chifre do dragão, né? Tá bom? Jesus é o Senhor. E continuar orando para que o Evangelho do Reino alcance toda a África. Jesus é o Senhor.